E mais uma vez aqui na Farmagalb, com o nosso intuito de sempre trazer informação de qualidade. Hoje com duas convidadas mais que especiais, a doutora Silvia, que já é de casa há muito tempo, e hoje com a doutora Priscila, ambas nutricionistas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, obrigada. Tudo bem, obrigada pelo convite de novo. Doutora Silvia já é conhecida da gente. Ô, doutora Priscila, você quer se apresentar? Sim, Né? sim. Para a gente também conhecê-la. Obrigada. Agradeço o convite também. Eu sou Priscila, nutricionista. Me formei na Universidade Federal do Pará. Vim para São Paulo, fiz residência na PUC. Trabalhei na Unicamp também. Agora eu estou em Sumaré. Ah, que legal. E duas parceiras, né? Trabalham Opa! juntas, né? Com certeza, minha dupla. Tive a oportunidade aí de entrar no hospital e trabalhar com a Silvia, que é a gestora excelente, faz um excelente trabalho lá no hospital. E legal que assim, hoje a gente tem o atendimento nutricional, onde vem um paciente e você tem um horário marcado, você desenvolve a consulta. Qual que é a diferença hoje quando se trabalha nos hospitais? Porque queira ou não, você lidar com muito tipo de pessoas diferentes, né? Isso. Francisco, lá no hospital a gente trabalha num todo. Lá a gente trabalha no ambulatório também, com as consultas com os pacientes, e lá a gente vê de tudo, tanto adulto quanto pediátrico. A gente também trabalha na área de terapia intensiva, né? As enfermarias, clínica médica. Então, nós acabamos nos especializando em tudo, né? Na área da nutrição clínica, principalmente. E aí a gente fala que principalmente esse paciente crítico, né, de terapia intensiva é um paciente que vive um metabolismo muito parecido com o de um atleta, né? Então você precisa de um cuidado, de uma atenção redobrada, assim como o pós-terapia intensiva, né, que é aquele paciente crônico que fica em cuidado, né, mais clínico, também vai demandar um acompanhamento mais específico. Então essa análise nutricional que a gente faz nesse perfil de paciente, que não é só a obesidade, né? Então a gente pensa em múltiplas doenças. E aí, cada vez mais crônicas, cada vez mais difíceis de serem tratadas, precisa de uma atenção sempre maior. E o profissional da área da saúde, inevitavelmente, ele é um profissional que sempre tem que estar se atualizando. Que a mudança de consumo, a mudança de estilo de vida das pessoas é uma coisa recorrente. O que vocês estão encontrando hoje em dia de diferente que está vindo de uma mudança nos últimos anos? Principalmente agora no boom, né, das chamadas canetas emagrecedoras. A gente está encontrando bastante, ainda mais nos consultórios, né, nos atendimentos tanto online quanto presencial. Eles trazem muitas dúvidas, né, com relação a como iniciar, como que é a alimentação. Então, o que está vindo mais com relação a isso, né? Se vai perder muito peso, se vai perder muita musculatura, que é o que a maioria dos pacientes, dos nossos clientes, encontram informações aí na internet, né? E certamente já chega pessoas em quadros onde já estão fazendo a utilização desse tipo de medicação, onde provavelmente vocês se deparam com situações não tão legais assim, né? Com situações adversas, né? Porque a gente fala que existe o paciente que vai pelo caminho tradicional, né? Então busca um acompanhamento, busca uma orientação. Existe aquele que vai pelo rodapé do chat GPT, das informações de Instagram, de internet, e aí acaba fazendo por conta, né? E aí justamente nesse viés é que mora o grande perigo, né? E aí a informação ela acaba sendo veiculada de uma forma hoje muito mais simples do que se comparada no passado, né? E aí esse acesso ao profissional hoje se tornou algo muito específico. Até numa conversa que, né, vira e mexe a gente fala sobre isso, basicamente você vê pelos planos de saúde. Então, nutricionistas, médicos endócrinos,
Hoje já tem aquele perfil de plano de saúde em que eles não recebem mais pacientes novos. É só os pacientes já que já são deles, e se for paciente novo, já deixa de ser atendido pelo plano, virar algo particular. Então, essa mudança de conceito da busca da informação fez com que houvesse mudanças também em todas as áreas, né? E é aí que mora o perigo, porque aquela pessoa que não busca isso ou que não quer investir em saúde acaba indo pelo caminho mais fácil e aí acho que resolve tudo em estalar de dedos. E tem um detalhe, né? Assim, vamos ser bem honestos, né? Quando você tem que desprender de R$ 2.000 para comprar uma caneta emagrecedora no tratamento de um mês, não é para todo mundo, né? E a maioria da população, eles acham que, como a doutora Silvia comentou, é muito simples, mas na verdade não é. Não é porque desde o início, até antes de iniciar o uso, né, dos análogos de GLP-1, a gente precisa preparar o organismo. O metabolismo é diferente, cada indivíduo tem o seu metabolismo. E às vezes acaba se deparando achando que é tudo muito simples, é só fazer isso, como todo mundo faz, e às vezes acaba o quê? Tendo distúrbios além dos metabólicos, intestinais, distúrbios também de comportamento, e acaba também não fazendo o básico, né? Não acaba fazendo o básico. Então, na verdade, não é tão simples assim. E o profissional hoje, bem instruído, com protocolos, sabendo lidar com os efeitos também adversos, a gente consegue conduzir de uma maneira melhor. E aí, às vezes, o paciente chega, né, no nosso consultório e ele fala, eu estou usando a caneta. Mas a gente não sabe realmente a fonte, se é prescrito ou não. Já chega às vezes falando, estou usando tantos ml, né? E principalmente eu trago um relato de paciente que fala assim, eu estou usando, comecei a usar, perdi peso, mas eu estou comendo de tudo. Não parei de comer, não mudei a minha vida, pelo contrário, né? Isso é algo sempre muito forte, porque a gente que é da área, a gente sabe como funciona, né? Mas você ouvir um relato desse significa que realmente a pessoa, em um dos pilares principais, que é a mudança de comportamento, né? O porquê que eu busco uma mudança de comportamento? Porque eu quero melhorar minha qualidade de vida. Essa mudança ela não acontece. Então ela fica de uma forma muito rasa, muito superficial. E aí que mora o problema, porque se você acha que fazer uso da medicação vai te trazer o resultado a longo prazo, não vai. Ela te traz um resultado e um prazer momentâneo. E aí o pessoal acha que de fato é só a perda de peso, né? Então precisa entender o porquê que usa, quais os benefícios que tem, quais os malefícios quando você não faz o uso do acompanhamento e quando você não tem uma rotina de suplementação por trás. Porque você ter uma estratégia de suplementação com fórmulas manipuladas para te garantir uma base faz toda a diferença no acompanhamento do processo, e a gente vê muito isso. É lógico, se você parar de comer de uma forma brusca, que é mais ou menos isso que acontece, seu corpo vai reagir. E como que vai ser, como que ele vai reagir, que tá o grande X da questão, onde os profissionais, em seus devidos, né, suas respectivas áreas, têm o desafio de tentar controlar, tentar acentuar ali os efeitos que vão ocorrer, porque efeito vai ter, desde nutricional, desde perda de massa muscular, enfim. E aí o desafio, e cada organismo é único, Reage individual, de um jeito, exatamente. Né? E aí é sempre uma coisa, né, uma situação em que é difícil a pessoa entender esse contexto, né? Então, mudar o comportamento da alimentação, mudar o comportamento em relação ao que é uma suplementação e quando que ela precisa ser feita, e entender que isso não é gastar dinheiro, é investir em saúde, só que a longo prazo, né? Porque hoje em dia o pessoal só pensa assim, mas quanto que eu vou gastar? Não, porque eu já estou comprando a caneta emagrecedora. Então, assim, o quanto mais eu vou precisar investir? Então, isso acaba sendo um grande viés, né? Mas deixa eu desafiar aqui um pouquinho, deixa eu estressar mais um pouco esse assunto. Existe a maneira correta de ser feito. Sim. Qual seria? Ao meu ver, né, principalmente tem que ter o acompanhamento de uma equipe multi, né?
o médico, o endócrino, o nutricionista ali, que vão acompanhar o paciente, né? Porque é interessante para a gente saber como que a gente vai planejar a perda de peso do paciente, como que ele vai aderir ao tratamento, porque a partir do início tem uma redução do apetite, né? Ele vai suprimir a saciedade. E o que acontece? Você passa a comer menos e também a nutrir menos o seu corpo. Isso influencia muito. Então, quando você tem os profissionais adequados, especializados, atualizados para tratar o paciente, o resultado é muito mais eficaz, é totalmente diferente. Vou te trazer um relato de que eu tive essa semana. Comecei a tomar, né, fazer uso da caneta e eu só perdi medidas. E a pessoa estava super frustrada. Gera uma frustração incrível. Parece que assim desaba. Toda a estrutura que você constrói, a pessoa sobe na balança e fala assim: mas eu não perdi peso. Não, mas você perdeu medida. E eu fico pensando, gente, é uma busca por um resultado tão rápido e a pessoa nunca está satisfeita também, né? Não sabe que é um processo. Tem o início, tem o meio e tem a continuação. Se você atende uma pessoa, né, que está doente e que ela necessariamente precisa de uma suplementação, o comportamento é um. Se o cliente chega ao nosso consultório e o objetivo é perder peso e a gente entra com suplementação sabendo dos efeitos adversos, não só do uso dos análogos de GLP-1, mas outros fatores, e a pessoa está se sentindo, entre aspas, bem, a adesão é um pouco diferente, né? Então, o nosso trabalho é muito árduo, porque a gente tenta mostrar da maneira mais positiva possível, né, da importância de suplementação. A gente explica os Ter uma rotina, né? de suplementação, a gente explica também os efeitos adversos que pode acontecer ou não. Então, a gente gosta de trabalhar muito na elucidação, né, de todo um tratamento que a gente começa a fazer, porque eles vêm muito ansiosos, querendo resolver tudo numa primeira consulta. Isso é um dos pilares que é muito questionável, né? Então, tanto eu quanto a doutora Priscila, a gente trabalha com o perfil de acompanhamento, né? Justamente para que o cliente, né, o paciente, ele tenha uma proposta de continuidade, né? É diferente de você tratar um assunto específico, uma situação pontual, em que uma consulta, de fato, vai te esclarecer e vai te resolver parte, né? Quando você tem essa situação dos análogos sendo usado, essa situação em que você precisa entender o que está por trás desse processo de perda de peso, aí sim, o contexto ele vai muito além daquilo que a gente espera, né? Isso assim, beleza. Aí a gente tem uma maneira correta, onde o ideal seria juntar um time, né, né, nas suas respectivas especialidades, fazer um planejamento, o acompanhamento e o pós, o desmame. Só que a gente se depara em um país onde nem todo mundo tem acesso a esses profissionais, nem todo mundo tem acesso a comprar esses medicamentos da maneira correta, os medicamentos realmente que são aprovados e liberados aqui no Brasil, e chegam para vocês já utilizando um medicamento que você não sabe qual a procedência, sem nenhum tipo de acompanhamento. E, meu Deus do céu, me ajuda, o cabelo está caindo, estou ficando fácil de tudo que é jeito, e aí, como é que se trata, como é que se reage nesses casos? É bem desafiador. Confesso que é bem desafiador. E eu duvidaria falar que é mais... Eu acho que a incidência é maior chegar a esses casos do que chegar alguém com... estou pensando, me ajuda, vamos montar. Bem esclarecido, né? Isso. Na verdade, Francisco, é mais comum. É quase 95%. Né? E a gente trabalha tentando trabalhar com as queixas principais. Vamos dizer, se o cliente já está em uso,
o que está causando dor, desconforto, né? Que a gente pode trabalhar agora. E a partir disso a gente mantém o acompanhamento. Então, por exemplo, vem uma paciente já com, como a doutora Silvia comentou, relato de queda de cabelo, né? Está com uma baixa ingestão alimentar. Então, a gente abre mão de entender o perfil metabólico através de questionários também durante a consulta nutricional e também com relação ao que a gente tem de disponibilidade de suplementações manipuladas que a gente pode trabalhar para otimizar aí diminuir, na verdade, essa queda de cabelo. Essas né? queixas, né? Na verdade, assim, é sempre um assunto complexo, né? Porque vira algo informal. A gente sempre brinca em uma situação em que, às vezes, é melhor você nem se identificar que é nutricionista, porque vira aquela conversa informal. Então, assim, durante um horário de almoço, ou uma mensagem que você recebe, ou algo assim, olha, eu tô com queda de cabelo, fala pra mim aí qual é a vitamina que você indica. E aí existe um contexto por trás, né? Então, assim, todo plano de suplementação, ele precisa ser tratado como algo individualizado. Por que que grande parte dos tratamentos hoje você tem um desfecho que não é favorável? Porque é justamente por isso. A pessoa senta ou espera a prescrição de uma receita e aquele papel prescrito para ela acha que vai resolver todos os problemas e não vai, né? Então, você ter um profissional que te acompanhe, alguém por trás de tudo isso, sim, é o que vai garantir uma efetividade em toda a estratégia. Suplementação, alimentação, rotina de treino, qualquer que seja o âmbito que a gente trate ou aborde. E até mesmo aqui as pessoas chegam buscando, né? Ah, eu estou precisando de uma vitamina para queda de cabelo. Só que se você não entende o contexto, dificilmente você vai conseguir atender a solicitação desse paciente. E muitas das vezes eles saem frustrados, porque não é somente isso, né? Se não entende o contexto, você vai dar o que você, teoricamente, tem por base de uma média de deficiência que a população tem. Só que quando você está utilizando esses medicamentos ou qualquer outro tipo de enfermidade, muda totalmente o contexto. Sim. Onde você tem que entender qual que é e fazer uma adaptação de vitaminas ou até mesmo, e muitas das vezes, na verdade, não é nem o manipulado em si, é a parte alimentar que está deficiente, né? É. E aí fica naquela briga, a pessoa não come direito, aí você fica jogando vitaminas aleatórias para dentro, a pessoa não tem o resultado esperado, se frustra e fica careca. É muito a situação em que a gente vive, né? Principalmente onde o maior público ainda é o público feminino, né? Se comparado, né? Então, assim, até pelo perfil de pessoas que a gente atua, no local que a gente trabalha, muitas vezes o maior público ainda é o feminino. E é um público que tem uma queixa muito forte, né? Então começa a fazer uso, e aí o uso de uma forma indiscriminada, então diminui libido, sente o corpo mais cansado, sente uma indisposição, já acorda cansada, né? Dorme mal, né? Então tem vários fatores em que você começa de fato ver uma analogia em que justamente o uso incorreto ou o uso desacompanhado promove isso, né? E a falta, e acho que a Priscila pode falar muito melhor do que eu nesse aspecto, é a falta de interação com uma equipe multiprofissional, né? Então, você conhece o seu paciente, mas você precisa entender ele como um todo, não só na balança. Aí entra aquilo, a gente tem essa mudança onde está chegando novas drogas, que, desde que utilizadas corretamente, ótimo, bacana. Só que você vem de um contexto da maioria desses medicamentos, dessas drogas que chegam, são ou paralelas, ou vem aí de forma clandestina, onde muitas das vezes você não sabe nem o que a pessoa está utilizando. Aí junta com uma mudança onde a tecnologia está chegando, que também é muito bem-vinda, desde que usada da maneira correta, onde todo mundo virou especialista, pois tem um chat GPT. E aí, como é que eu junto a utilização de um medicamento que eu não sei nem qual que é, nem se é a procedência, nem sei se é aquilo mesmo, às vezes é até falsificado, junto com um protocolo montado em cima de uma inteligência artificial generalista que vai te dar alguma coisa.
E aí? É bem é complicado, porque você não tem mais esse atendimento de, ai, eu sou um profissional que sei de tudo e eu parto do princípio que o paciente não sabe de nada. Isso aqui já passou. Hoje, eles já chegam com uma gama de informação, né? E que eles começam a realmente discutir com você, debater, conversar. Ah, eu estou fazendo assim porque eu achei no chat ou porque eu vi de um outro profissional. E às vezes vai de contra com a nossa informação. E aí a gente tenta, da melhor maneira possível, aliar o nosso conhecimento, a nossa base, os nossos certificados, né, os nossos protocolos, e fazer entender de que, apesar do conhecimento que o paciente tem, isso não desmerecendo o conhecimento que eles já trazem, né? Tentar aliar com relação ao que realmente a gente vê de resultado. Exatamente. Vê de resultado. Tirar essa questão, né, da superficialidade da situação e trazer para um contexto em que ele consegue enxergar de uma forma mais profunda o que está acontecendo, né? Então, algo que a gente comentava antes de começar esse bate-papo é justamente isso, né? O porquê que gera uma frustração quando você sobe na balança e o peso não desce. Mas espera aí, a sua vida não é só ao redor desse número na balança. Quais os outros pontos que você começou a apresentar uma melhora? Né? Então, muitas vezes, melhora a qualidade do sono, começou a melhorar a disposição, melhora a frequência no hábito intestinal. Então, quantas vezes a gente pega, né, relatos e casos de paciente em que você tem um quadro de constipação de 7, 8, 10 dias, crônico, né? E fala assim, mas para mim é normal. Não, não, pera, é uma situação totalmente adversa, né? O que é o normal? Então, essa situação do viralizou algo normal também surgiu de um contexto muito forte, né? Então, toda essa queixa que para um é normal, para a gente que é da área, vira algo assim, não pode ser algo tão simples assim, o que precisa de uma atenção maior. E o que a gente vê também é que a maioria da nossa clientela, eles não têm uma percepção de si. E quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber outros fatores que a própria pessoa não percebeu, por exemplo, de ansiedade, né? Que às vezes a pessoa ela não se considera uma pessoa muito ansiosa, mas ela chega trazendo uma gama de informação e te entrega, toma, agora, entendeu? Eu sei de tudo isso, na verdade ela sabe, mas como que ela faz? E para o profissional hoje em dia, queira ou não, quanto mais informação se tem, mais difícil é transformar isso em resultado, certo? Isso. Então, para os profissionais que estão chegando no mercado hoje, inevitavelmente, e vão exigir que ele tenha um nível de qualificação, de estratégia e até mesmo de unir, né, diversas áreas, tem esse, pelo menos o básico de conhecimento para que a área específica dele tenha algum resultado. Sim. Que você vai lidar com outra de coisa que nós já falamos aqui, desde falsificação de droga, desde muita informação que a pessoa já chega com aqueles protocolos mirabolantes, utilizando o que não precisaria, em quadros muitas das vezes já avançado, onde a pessoa já está com efeitos colaterais ao extremo. E aí? E para os profissionais que estão chegando agora? Atualização. Atualização Acho que é o ponto principal. e de qualidade, principalmente. Não é porque a gente vivencia de tudo, tanto no consultório quanto no hospital. Então, às vezes, a gente vê realmente o profissional que é comprometido com a sua área, que gosta. E o que está ali para cumprir tabela. É totalmente diferente o perfil. Por quê? Se eu estou fazendo um atendimento nutricional, vamos dizer, por exemplo, numa UTI, eu tenho que me dedicar muito ao meu paciente. E o que eu posso estar falando aqui parece assim, Óbvio, básico, óbvio, mas nem sempre o profissional ele se dispõe a isso.
É até um relato que a gente comentava essa semana de situações básicas. Assim, olha, a gente, né, identificou que foi prescrito isso anteriormente. Sabe me dizer esse contexto? O motivo do que foi, né? O porquê que foi prescrito? Qual a recomendação? Quantas miligramas, né, dessa suplementação? Ah, então, não sei. E aí, justamente nesse viés que mora um grande contraponto também, porque você começa a ter uma distorção de profissionais, né? Então, nossa, mas por que que o valor do seu acompanhamento, da sua consulta é esse se fulano cobra esse? Então, isso gera, infelizmente, uma marginalização, uma discrepância, que fica complicado para você depois tratar, né? Então, esse cuidado, esse manejo clínico vem por trás de um contexto também que justamente a falta de atualização profissional ou essa questão realmente de uma atualização flutuante, né, superficial, faz com que você crie uma cultura que é a que a gente tem. E eu te trago até um exemplo que a gente teve na nossa vivência num consultório que chegou a ser internado um paciente jovem, problema intestinal. Ele tinha passado por outros profissionais e os outros tinham excluído de tudo. Tirou glúten, tirou leite, tirou tudo. E ele chegou pra gente desnutrido. E aí, até mesmo ele traz umas falas, poxa, eu confiei tanto no profissional, na mídia que eu estava vendo, mas que realmente a gente fica e fala assim, a gente chega pra gente já num contexto, né, bem grave. Bem Que grave. entra muito numa frase que é o que a gente sempre fala, né? E que é o que eu trato com os pacientes, né? O quanto você está disposto a pagar pela sua saúde, né? O quanto que isso impacta para você. Se você falar para mim que você prefere cuidar lá na frente, né? Então você prefere investir de fato em fármacos e drogas, né? Que para te sustentar e tirar o problema da sua saúde, ou você prefere cuidar dela agora? Essa padronização, pela busca de padrões, onde você tem um corpo perfeito, você tem um corpo ideal. Só que a busca, né, pelo influência que você vê, pela modelo, né, que tem ali uma genética, tem tudo por trás, tem um acompanhamento, tem, enfim, você se depara com situações onde você vai usar desde recurso ergogênico, que você vai desequilibrar totalmente seu corpo, e uma coisa muito momentânea, porque a partir do momento que você parar de utilizar certos recursos, ou da caneta emagrecedora, a reposição hormonal desnecessária, a dietas mirabolantes, você vai perder tudo e ainda comprometer, muitas das vezes, para o resto da sua vida, a sua saúde, ou ficar até mesmo dependente. No caso, você pega jovens utilizando testosteronas que desregulam totalmente o eixo hormonal e tem que fazer reposição para o resto da vida. A pessoa buscou o corpo perfeito e acabou prejudicando ainda mais, né? Porque eu vou te trazer porque é isso é o que a gente está vendo agora, é um resultado rápido. E para o resultado rápido, eu uso determinados medicamentos ou análogos que me faz perder 3, 4 quilos de peso, que eu quero ir para um casamento, que eu quero ir para um aniversário, só que não pensa, né, quando parar, porque geralmente o tratamento com os análogos de GLP-1, não dura 4 semanas. O tempo de tratamento pode chegar a 8 anos. E com o desmame, a taxa de reganho de peso, 80%, que não difere de uma cirurgia bariátrica, né? Às vezes eu pego pacientes de bariátricos que às vezes ganharam o peso que tinha antes de fazer. Que agora é de forma comprometida, né? Onde você tem ali todos os efeitos negativos que, infelizmente, uma bariátrica traz a nível de absorção de vitamina, psicológica, enfim, um monte de outros. E a gente trabalha também numa reflexão com os nossos pacientes, né? Trazendo eles verem a realidade, que não é só a perda de peso, que a suplementação que a gente prescreve e as dosagens é individual para cada um. É um contexto, né? E tem o tratamento a longo prazo, né? E tem totalmente a dedicação de ambas as partes, né? É que assim, é que as pessoas têm que entender que eu acho que hoje o nosso maior desafio é esse, que
Esses recursos que estão chegando, eles são meio, não o fim. Eles vão ser utilizados em determinado momento para auxiliar, para potencializar, mas não uma estratégia principal, ou você vai ficar dependente ou utilizar aquilo como recurso único que vai salvar a lavoura em relação a tudo. É um braço, né? E eu acho que a conscientização de todos os profissionais da área da saúde tem que ser muito voltada a isso. Ó, você é único. A lei do esforço ainda existe, vai continuar existindo, por mais que drogas mais avançadas venham a surgir, a lei do esforço existe, que tem perpetuidade, tem longo prazo. E é que nem você falou, né? Esses medicamentos eles não ensinam hábitos. E o que vai fazer com que você tenha a manutenção de uma perda de peso, de uma qualidade de vida melhor, ou até mesmo disposição, é o hábito que você vai criar. Ensina hábito, não molda comportamento, né? Relatos que a gente pega, assim, de pessoas que convivem com a gente, né? Além de pacientes. Eu tô fazendo uso da medicação, mas eu fui ali no final de semana e comi 4 pastéis. Tá, mas por que 4? Não, porque eu tava ansiosa. Então comi. Aí depois eu comi bolo. Aí depois eu percebi que eu comecei a ter uma azia, um desconforto. Será que tem alguma coisa para melhorar isso? Então, assim, você não tem a percepção que as consequências, o problema não é o comer o pastel, é a quantidade, é como que isso vai acontecer. Eu sempre falo que ninguém vive só de dieta. Eu também tenho as minhas preferências, a doutora Priscila tem as dela, você a sua, e tudo bem. Isso faz parte de uma rotina, porque se torna algo sustentável. O que não pode acontecer são os exageros, né? E assim, eu garanto que a pessoa, para chegar ao ponto de comer 4, 5 pastéis, não é uma coisa que fala assim, nossa, hoje não é o meu padrão. Ela vem de uma sucessão de hábitos que é normal aquilo para ela. Exatamente. Entendeu? Porque como a gente sempre fala, não é a exceção que vai comprometer uma dieta, não vai ser a exceção que vai comprometer o seu ganho de peso ou a perda de peso. É o descompasso diário, né? Na verdade, se torna-se como padrão a sua utilização de chegar e comer 2, 3 vezes o número de calorias que você precisaria de comidas exageradas e no final você quer descontar aí nas canetas, em tudo, né? Tudo, né? Então, assim, eu acho que nosso desafio como profissionais da área da saúde é esse, a conscientização. Eu acho que a gente tem que voltar uns 2 passos, 3 passos atrás e, pessoal, beleza, vamos lá, mas deixa eu tentar colocar na sua cabeça novamente, você é único. E não tem nada generalista, como informações vindo de inteligência artificial, que vai te dar um protocolo adequado para você, se não conhecer todo o contexto por trás e conhecimentos multidisciplinares, né? E uma sugestão que a gente deixa para os iniciantes, né, principalmente aí na nossa área, é que se especializem de forma adequada. E mais do que isso, ouça o seu paciente, né? Compreenda as queixas, as dores, não menospreze, né? Tente entender, acolha. O que é óbvio, mas nem sempre, até na nossa vivência, independente de qualquer profissional a gente vá um ou outro, o acolhimento a gente sente falta. A gente sente falta e um acolhimento faz muita diferença, né? Cria uma identidade, né? Um vínculo é diferente, né? Eu sempre falo que a gente também vive do outro lado, né? Então, quantas vezes a gente, às vezes, chega num consultório e aí o médico, às vezes, não olha nem pra gente. Fala assim, próximo. Né? E você fala, não, mas espera um pouquinho. Né? Então, isso é um relato que é muito forte. Então, você conhecer o seu paciente, você entender os medos, as frustrações, as dores, as alegrias, né? O que é importante. Então, assim, eu sempre brinco que para mim é muito importante ter ali o meu docinho todo dia. Porque eu sou assim, eu sinto falta, né? E, então, cada um tem uma particularidade que precisa ser avaliada com calma, tratada com cautela, né? Justamente com esse olhar. E que, assim, antigamente tínhamos ali uma dificuldade do acesso até à formação, né, de profissionais a nível de cursos superiores, né? Sim. Hoje a gente vê uma popularização que, de certa forma, é interessante você ter
mais oportunidade, as pessoas terem acesso à formação de um curso superior ou algo do tipo. Só que qual que é a linha? Quando isso deixa de ser algo benéfico, onde você tem pessoas que têm acesso, e se transforma numa máquina de formar diplomas, de imprimir Números, né? diplomas, né? E aí, porque hoje você tem aí medicina, que antigamente era extremamente concorrido. Hoje não, hoje é negociado entre instituições o valor de cadeiras de medicina. Hoje você tem as formações EAD, que nada contra, pelo contrário, que isso vai mais do aluno em si do que propriamente si. Mas você tem hoje aí máquinas online de imprimir diplomas. E esses profissionais estão chegando, e essas pessoas que vão ser jogadas no mercado, e tudo na busca por pacientes a qualquer preço, porque tem que justificar um ganho, porque, pô, eu tenho um nível superior, tenho que ganhar bem. E esquecem que o, o resultado financeiro é uma consequência de vários outros fatores que antecedem, né? Eu sou muito a favor a tecnologia. O que precisa diferenciar, Francisco, na minha visão, é o seguinte: a tecnologia está para te auxiliar, mas a conduta, Ainda o continua seu sendo. conhecimento, né? O que você vai prescrever pro paciente ainda é seu, É é porque totalmente seu. é, é assustador, né? É o que a gente vem falando, né? Eu acho que como forma até de simplificar esse contexto é justamente a individualidade, né? Então, assim, eu já ouvi relatos, né? Ah, eu coloco a minha conduta ali na internet, no chat, e ele dá tudinho. Não, não, porque ele é uma memória informatizada, né? Ele não ouviu o seu paciente, ele não entendeu os sentimentos, ele não entendeu o histórico clínico que tem por trás, né? Então, assim, para cada caso, um caso, né? E isso para tudo, né? Quantas vezes a gente vem de uma formação em que o contexto era outro, né? Eu até, na época que eu dava aula, era uma situação que os alunos falavam assim, mas quanto tempo você se formou? O contexto era outro, né? Então a gente tinha que correr atrás da informação, né? Então tinha a literatura, tinha os livros, mas para cada situação era uma questão diferente. E aí a gente só vai aprender isso na prática clínica. E hoje em dia esse contexto é muito falho, né? Então, lá mesmo, a gente tem a oportunidade de receber estagiários e a vivência deles é muito superficial. Não pergunta, não questiona, não tem relatos, né? Então, assim, não quer saber nada a respeito, né? Nem do contexto clínico, nem do desfecho, como que você traria a conduta desse paciente. Então, isso impacta muito. Porque vê se eu consigo dar um exemplo aqui. Vou no chat GPT, né? E falo, ó, estou comendo demais, preciso que você me indique um protocolo para eu comer menos ou algo do tipo. Me elabore um plano alimentar. Só que se você vai de cara de um profissional que é experiente e ele vai conseguir fazer ali uma anamnese consistente, muitas das vezes ele vai identificar que você não está comendo bem porque você tem uma ansiedade que está sendo causada por um problema de não estar dormindo direito, que está sendo ocasionado por um pré-treino que você tomou. Olha quantos porquês atrás de um simples, não simples, mas de um resultado negativo tem. Sim. Aí você começa a tomar medicamento, tomar outras coisas do tipo que poderiam ser corrigidos com uma mudança de hábito, por exemplo, né? Olha só a cadeia que nos desenrola quando você interage com um profissional que vai conseguir te entender, conseguir realmente buscar qual é a causa real, né? E chegar num determinado momento e falar, não, é uma medicação, mas desde que você tenha analisado um contexto por completo, né? Então, imagina. E não é chegar e falar, a tecnologia, o chat GPT me falou isso e eu vou seguir. Porque a gente trabalha muito com os estagiários, então, na minha vivência, é uma pergunta que eu sempre faço para eles. E a conduta? Se eu peço para, avalia isso, 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 isso. Tá, mas não adianta ter tanta informação se não chega na conduta.
Então, geralmente, a informação você consegue me passar, a doutora Silvia consegue me passar, qualquer um consegue me passar. Mas quando eu pergunto, e a sua conduta, O que você faz o com que ela, você né? faria com toda essa informação? É diferente. É Fica, igual dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? É. A pena, né? aí Basicamente fica. isso. É, Então, sempre são. A gente que trabalha muito com a vivência dos estagiários, a gente consegue ver os perfis de proatividade, de conhecimento, correr atrás do conhecimento, E isso vem né? mudando de uma forma muito brusca. Há 3, 4 anos atrás, o contexto de profissional que era já não é o mesmo de hoje, né? Então, isso faz com que você mude muito também, né? Então, assim, aquela aquela ansiedade de querer aprender, hoje você já não tem mais, né? Então, eles parece que cumprem por tabela, né? Então, eu preciso lá do fechamento da carga horária, então vou lá e é, cumpro, né? infelizmente, né? E tudo isso associado que a gente não pode deixar de sermos sinceros é que o acesso à saúde no Brasil não é algo tão fácil assim. Principalmente quando você busca regiões nordeste, regiões mais afastadas, né? E eu diria que hoje a primeira linha de contato com qualquer coisa relacionada à saúde vai ser sim a internet, infelizmente, né? É uma realidade, É né? uma realidade. Não tem, nem todo mundo tem um acesso a um nutricionista, nem todo mundo tem acesso a um médico especialista, E né? aí eles vão com relação ao que vê na internet, o que todo mundo faz, e às vezes começa a replicar um tipo de conduta, de uso, né? Tanto de caneta emagrecedora ou suplementação, que às vezes não cabe para você, né? Generalista, né? Generalista, perfeito. E daí a gente acaba tendo o quê? Disfunção hepática, constipação intestinal, obstrução, né? Desnutrição por micronutrientes também. E aí a pessoa que ia buscar um corpo saudável acaba Muitas chegando das, para a gente muito mais debilitado. acaba chegando com algumas fotos do Instagram esteticamente bonitas, né? Né? Mas por trás disso é um estrago enorme que Isso, porque às É. vezes você pode até ver o resultado na balança, conseguir perder 5, 3, 10 quilos de peso, mas foi de maneira que qualidade, E que só, né? preço. muitas das vezes Te, não, na maioria das vezes vai te cobrar te, Exatamente. te trago isso na minha convivência, porque tem às vezes suplementos que eu faço a pergunta para o paciente: o que você achou da suplementação? Você viu algum resultado na suplementação? Porque não existe só uma, né? Aí eu venho no meu racional ver se realmente eu não atingi o esperado do resultado que eu prescrevi, Sim. eu tenho outras informações de qualidade que eu posso estar prescrevendo. é que, Quando você generaliza, Você já não tem esse contexto, né? por exemplo, o que é um suplemento? O nome já, por mais que não a gente não desminúe ele ali, mas o nome já diz. Eu estou complementando alguma coisa que eu tenho deficiência. Que se muitas das vezes eu corrijo, eu não preciso tomar, certo? sim, Então, isso aqui todo mundo já tem. Ah, eu comecei a academia, o que é que eu preciso tomar? Preciso tomar um whey. Isso aqui. Às vezes você não precisa tomar um whey, desculpa. Por que você vai tomar um whey? Entendeu? Então, assim, desmistificar isso, esclarecer, né, o que é sim, um suplemento. Porque eu vou tomar vitamina D. Por que você vai tomar vitamina D? Você precisa realmente tomar vitamina D? Você precisa realmente tomar isso? E o que precisa, muitas das vezes, você não sabe. Exato. E qual Você não dosagem? foi atrás, né? E qual que é o, Atrás, não qual fez que exame. qual que é o mais adequado para a sua idade? Qual que é o mais adequado por você, pelo seu gênero, por ser mulher? E aí, olha como complexo é. sim, Então, assim, tudo isso, quando você traz isso para uma realidade onde é analisado e é feito, desenhado para você, você tem resultados. E tem resultados. E eu te garanto que toda vez que você se olhar e não tiver aparecendo resultado, pode olhar que está sendo feito. Não está sendo feito. Alguma coisa deixou. Deixou, ou você está tomando o que não precisava, ou está tomando em excesso ou menos. Então, assim, ainda eu imagino por um longo tempo
a saúde ainda vai ter uma dependência de bons profissionais, quando se busca resultado de qualidade, longevidade, qualidade de vida. É Né? diferente. Queria agradecer. E me conta como é que eu encontro vocês aí nas redes sociais. A gente vai deixar o @de vocês para o pessoal seguir. A gente vai marcar também, fazer em collab, né? Mas e como que eu quero encontrar a doutora Silvia para uma consulta? Doutora Priscila, como é que eu quero? Eu preciso ir conversar com vocês, gostei e queria interagir um pouco mais. Ficamos à disposição, agradecemos o convite. Nós temos as nossas redes sociais também. Nós fazemos atendimento online, presencial. Nos nossos WhatsApps também tem a forma de como fazer o agendamento online ou presencial. A gente tem um Instagram também, que ele chama NutriClinical Solution. Ele é aberto, qualquer um pode mandar um direct, qualquer pessoa interessada pode também agendar com o nosso número de WhatsApp, que a gente atende fora, no exterior, no Brasil. A gente consegue aí trabalhar o que a nossa clientela deseja, acolher as dores, né? Sim. As dúvidas. E utilizando a Também. tecnologia de maneira correta, né? Que Com certeza, né? Pelo menos Que aí isso acessibilidade, faz toda né? a diferença, né? Isso faz toda a Muita diferença. pergunta com relação à avaliação nutricional, É. né? Online. Hoje Às em vezes dia as a gente mudou muito, né, esse contexto, então o perfil de pacientes que buscam atendimento online é muito alto, é muito forte, e aí justamente esse contexto de avaliação também vem seguindo isso, é uma tendência, né? Então a gente já consegue fazer a avaliação desse paciente mesmo à distância, então através do nosso conhecimento já consegue desfragmentar, né, para atender ele da melhor maneira possível. E um último recado aí que vocês dariam, uma dica, uma mensagem de carinho espiritual, um puxão de orelha, qual seria aí o último recado que vocês dariam? Focar na qualidade de vida, na saúde. Qualidade de Pra vida a gente não acha em prateleira, né? É diferente. Não posso ir ali e comprar. Eu preciso criar um hábito, ter uma rotina. E para tudo na vida, a lei do esforço, ela vai prevalecer. Sim. Ou seja, no campo profissional, saúde, espiritual, amoroso, tem que ter esforço. Com certeza. E vou querer buscar rápido? Às vezes se acolha. Se acolha, vê o seu ritmo. Paciência, né? E é o hábito. O hábito você não pode até ver o resultado agora, a pessoa, mas tem. A partir do momento que você dá o primeiro passo, é muito importante, porque a maioria não chega nem a começar. E aí faz a diferença. E foque na qualidade de vida e na saúde para que você tenha uma independência, principalmente das atividades básicas diárias, mais lá na frente. Sim. Né? Que você não venha a depender de ir ao banheiro, de tomar banho, não tão cedo. Nem todo mundo... A realidade hoje ainda é diferente. Nem todo mundo... As pessoas querem chegar aos 100, mas sem qualidade. Sem qualidade, né? Sem ter algo por trás, né? Então, você construir isso hoje para te trazer um futuro mais saudável é o que vale. É a melhor poupança, né? Então, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se depois você não conseguir usufruir dele com qualidade de vida. E nem todo mundo terá alguém para tirar do sol, né? Sim. Quem vai te tirar do sol no final da vida, né? Sim, verdade. sim. Perfeito. Muito obrigado, tá, pessoal? E Agradecemos. Mais uma Ficamos vez. à Obrigada, disposição. sim. uma Com vez certeza. Também, a Farmagalp também tá como uma extensão do trabalho de vocês aí, de Nossa forma parceira. consciente, consistente e o mais importante, tratando o paciente como único, individualizado, personalizado, como deveria e deve ser, tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigada. Tchau.